Um segredo abalou o coração do K-pop, envolvendo Cha Eun-woo, seus leais fãs Arohas e a agência Fantagio em uma tempestade de emoções e polêmicas. Cha Eun-woo, um dos rostos mais amados do K-pop, lançou uma música em homenagem a seu amigo e colega de astro, Moonbin, falecido tragicamente. Intitulada A Letter in the Wind, a canção foi criada com 22 amigos próximos de Moonbin, carregando um peso emocional profundo, com letras que transpiram amor e saudade. O projeto, inicialmente recebido como um gesto de luto genuíno, rapidamente se transformou em um campo minado nas redes sociais. Internautas acusaram Cha Eun-woo e a Fantagio de usarem a memória de Moonbin como uma ferramenta de marketing, transformando um tributo íntimo em alvo de críticas ferozes. Como um gesto tão pessoal pôde ser tão mal interpretado? A resposta está na natureza volátil das redes, onde intenções podem ser distorcidas em segundos. A polarização digital foi o estopim dessa controvérsia. Plataformas amplificaram vozes minoritárias que questionavam a autenticidade do projeto, sugerindo que a Fantagio explorava a tragédia para lucrar. Essas acusações, embora não representassem a maioria, ganharam tração, criando uma narrativa que desafiou a imagem impecável de Cha Eun-woo. Os fãs, conhecidos como Arohas, não ficaram de braços cruzados. Eles inundaram as redes com mensagens de apoio, destacando o envolvimento pessoal do cantor em cada detalhe da música, desde a composição até a produção, garantindo que o legado de Moonbin fosse respeitado. A controvérsia revelou a fragilidade da percepção pública, onde um único comentário pode desencadear uma avalanche de julgamentos. A Fantagio, por sua vez, enfrentou críticas pela sua resposta lenta. A ausência de um comunicado claro e assertivo permitiu que as acusações ganhassem força, deixando Cha Eun-woo exposto a um escrutínio cruel. Fãs apontaram que a agência falhou em proteger seu artista em um momento vulnerável, levantando debates sobre o papel das agências na gestão de crises. No K-pop, tributos póstumos, como os feitos pelo SHINee após a perda de Jonghyun, já enfrentaram críticas semelhantes, mostrando que esse tipo de controvérsia não é novo. A pressão para que os idols sejam perfeitos, mesmo em momentos de luto, é um peso que poucos suportariam. Imagine perder alguém querido e ter seu tributo questionado por milhares de estranhos. Como você lidaria com essa dor sob os holofotes? A situação de Cha Eun-woo expõe a tensão entre a expressão pessoal e as expectativas do público, um dilema que ressoa com qualquer um que já tentou honrar um ente querido em meio a críticas. A música alcançou o topo das paradas, mas seu sucesso comercial foi ofuscado por debates éticos. Esse episódio levanta uma questão central. É possível para um artista compartilhar sua dor sem ser julgado pelo mundo? O impacto dessa controvérsia vai além do individual, tocando nas dinâmicas de poder do K-pop. Os fandoms, como os Arohas, mostraram sua força ao combater narrativas negativas, com hashtags de apoio alcançando centenas de milhares de menções em poucos dias. Essa mobilização reflete o papel crescente dos fãs na moldagem da imagem de seus ídolos, mas também expõe a vulnerabilidade das agências em um cenário digital implacável. A Fantagio se tornou alvo de especulações sobre sua capacidade de gerenciar crises, com fãs questionando se ela prioriza lucros em vez da proteção de seus artistas. Como equilibrar autenticidade e estratégia em um mundo tão conectado? Outro capítulo dessa saga envolve rumores sobre a relação de Cha Eun-woo com a falecida atriz Kim Sae-ron. Especulações sugeriram que o cantor não compareceu ao funeral da atriz, enviando apenas uma coroa de flores, o que gerou acusações de falta de empatia. Sem evidências concretas, a narrativa cresceu descontroladamente, alimentada por uma conexão prévia entre os dois, que já havia sido alvo de boatos de namoro nunca confirmados. Esse incidente expôs a fragilidade da privacidade dos idols, onde cada decisão pessoal é dissecada pelo público. Por que um rumor infundado ganhou tanta força? A sensibilidade do público às conexões pessoais das celebridades é um fator crucial. Kim Sae-ron, uma figura conhecida na Coreia do Sul, já havia sido associada romanticamente a Cha Eun-woo, o que deu credibilidade às especulações. Nas redes, comentários sobre a suposta frieza do cantor geraram debates acalorados, com alguns questionando seu caráter.
Os Arohas responderam com veemência, defendendo o direito de Cha Eun-woo à privacidade e argumentando que decisões pessoais não deveriam ser julgadas. A ausência de uma declaração oficial da Fantagio permitiu que o rumor se espalhasse, destacando a importância de uma gestão proativa da imagem pública. Casos semelhantes não são raros no K-pop. Artistas como Jennie, do Blackpink, já enfrentaram críticas por rumores de namoro, mostrando como a vida pessoal dos idols é constantemente escrutinada. Um estudo sobre a cultura dos fandoms revelou que a maioria dos fãs acredita que as agências devem emitir comunicados claros para combater rumores. No caso de Cha Eun-woo, a passividade da Fantagio gerou frustração, com especulações de que o cantor poderia estar em desacordo com a agência por sua falta de proteção. Esse episódio levanta uma questão: até que ponto uma agência deve intervir na vida pessoal de um artista para protegê-lo? O impacto profissional desses rumores é significativo. Cha Eun-woo estava consolidando sua carreira global com projetos inovadores, como um show em realidade virtual em várias cidades e um single colaborativo. Qualquer controvérsia poderia prejudicar sua imagem, especialmente em mercados internacionais, onde rumores ganham proporções maiores. Fãs expressaram preocupação com o impacto na reputação do cantor, com hashtags de apoio alcançando o topo das tendências globais. Imagine ter cada escolha sua, até as mais íntimas, transformada em manchete. Como você lidaria com esse nível de exposição? Esse caso reflete a dificuldade de manter a privacidade em um ambiente onde os ídolos são vistos como figuras públicas. A Fantagio enfrentou críticas por não controlar a narrativa, permitindo que especulações crescessem. A situação de Cha Eun-woo nos faz refletir sobre o custo emocional da fama, onde até decisões pessoais se tornam alvos de julgamento. Como proteger a humanidade de uma estrela em um mundo que exige perfeição? Esse capítulo sublinha a necessidade de equilíbrio entre a exposição pública e o respeito pela privacidade. O sucesso do EP Solo Entity marcou um ponto de virada na carreira de Cha Eun-woo, revelando uma faceta introspectiva que conquistou fãs e críticos. O projeto, que alcançou altas posições nas paradas musicais, destacou a vulnerabilidade do cantor, com canções como Stay ressoando pela sua honestidade emocional. Fãs começaram a especular que o sucesso de Entity sinalizava um desejo de maior autonomia criativa dentro da Fantagio, uma agência tradicionalmente focada nas atividades grupais do astro. Seria Cha Eun-woo um artista em busca de sua própria voz? Essa teoria reflete o anseio dos fãs por ver seu ídolo assumir as rédeas de sua carreira. No K-pop, a busca por controle criativo é uma jornada comum, mas cheia de obstáculos. Artistas como G-Dragon e Zico enfrentaram tensões com suas agências para conquistar liberdade artística, com Zico até fundando sua própria empresa. Fãs debateram fervorosamente se Cha Eun-woo estaria seguindo um caminho semelhante, especialmente após o impacto de Entity. A renovação de seu contrato com a Fantagio sugere lealdade ao astro, mas especulações apontam para negociações privadas por mais controle sobre seus projetos. Um relatório recente indica que muitos idols de gerações anteriores buscaram projetos solo para estabelecer sua identidade. Será que Cha Eun-woo está traçando esse mesmo rumo? O show em realidade virtual, realizado em várias cidades ao redor do mundo, intensificou essas especulações. Combinando tecnologia de ponta com o carisma do cantor, o evento foi um marco na sua carreira, mas levantou questões sobre o envolvimento da Fantagio. Fãs questionaram se a agência liderou o projeto ou se Cha Eun-woo assumiu a dianteira, sugerindo uma possível busca por independência criativa. A falta de transparência sobre a produção alimentou teorias de que o cantor estava tomando decisões por conta própria. Imagine ser um artista com uma visão única, mas preso às prioridades de uma agência. Como você lutaria por sua liberdade criativa? Esse movimento reflete uma tendência maior no K-pop, onde idols buscam se estabelecer como artistas individuais antes de eventos como o alistamento militar. Com seu serviço obrigatório se aproximando, Cha Eun-woo enfrenta um momento decisivo. Fãs esperam que ele consolide seu legado como solista, mas temem que tensões com a Fantagio limitem seu potencial. A comparação com outros idols que conquistaram autonomia sugere que Cha Eun-woo pode estar em um ponto de inflexão, como um
A artista equilibra a lealdade ao grupo com suas ambições pessoais? A discussão sobre controle criativo vai além de Cha Eun-woo, tocando na evolução da indústria do K-pop. Projetos inovadores como o show em realidade virtual mostram como os idols estão expandindo os limites do gênero, mas também enfrentam barreiras institucionais. A Fantagio, ao navegar por essas tensões, precisa equilibrar as expectativas dos fãs com as ambições de seus artistas. Esse capítulo nos convida a refletir sobre o preço da criatividade em um sistema que valoriza tanto a imagem quanto o lucro. Uma paixão dos Arohas, o fandom de Cha Eun-woo foi colocada à prova quando um caminhão com telas eletrônicas apareceu em frente à sede da Fantagio, exigindo proteção para o cantor contra rumores maliciosos. Esse ato extremo, organizado em resposta às controvérsias envolvendo A Letter in the Wind e King Sae-ron, reflete a força de uma comunidade global que se mobiliza rapidamente para defender seu ídolo. A manifestação não foi apenas um grito de apoio, mas uma crítica contundente à gestão da Fantagio, vista como insuficiente na proteção de sua estrela. O que leva um fandom a tomar medidas tão drásticas? A frustração dos Arohas nasceu da percepção de que a Fantagio falhou em responder às acusações com clareza. Comunicados genéricos pedindo respeito foram considerados vagos, permitindo que narrativas negativas se espalhassem. Nas redes, imagens do caminhão circularam amplamente, com fãs exigindo uma gestão mais proativa da carreira de Cha Eun-woo. Esse evento ecoa protestos semelhantes no K-pop, como os feitos pelos fãs do EXO em apoio a Chen, mostrando a crescente influência dos fandoms. Dados recentes apontam que protestos de fãs aumentaram significativamente na última década, refletindo seu papel como força de mudança na indústria. No entanto, a manifestação também gerou debates. Enquanto alguns viam o ato como uma demonstração de lealdade, outros questionaram se os fãs estavam exercendo pressão excessiva sobre a Fantagio. A relação entre fandoms e agências no K-pop é complexa, oscilando entre colaboração e confronto. Fãs especularam que a passividade da Fantagio poderia ser resultado de limitações internas, como falta de equipes especializadas em gestão de crises. Imagine organizar uma manifestação para defender alguém que você admira. Até onde sua lealdade o levaria? O impacto desse protesto transcende o imediato. Em uma indústria onde a imagem é tudo, as ações dos fãs podem forçar mudanças nas estratégias das agências, mas também criam tensões. A manifestação pode ter dificultado a relação entre a Fantagio e os Arohas, levantando questões sobre como equilibrar apoio e pressão. Fandoms como os de Twice e Seventeen já mostraram como os fãs podem moldar narrativas públicas, mas também enfrentam críticas por ultrapassarem limites. A revolta dos Arohas destaca o poder da comunidade, mas também os riscos de ações extremas. Esse episódio nos convida a refletir sobre o papel dos fãs no K-pop. Eles são guardiões leais ou agentes de pressão? A manifestação dos Arohas reforçou a imagem de Cha Eun-woo como uma estrela amada, mas também expôs as fragilidades da Fantagio em lidar com crises. Como os fãs podem apoiar seus ídolos sem criar conflitos com as agências? Essa pergunta ressoa em um mundo onde a lealdade dos fãs pode mover montanhas, mas também desencadear tempestades. A privacidade de Cha Eun-woo foi colocada em xeque quando a Fantagio pediu aos fãs que evitassem comparecer ao aeroporto durante suas atividades internacionais, citando preocupações com segurança. Esse pedido, aparentemente simples, desencadeou especulações sobre possíveis vazamentos de informações privadas, alimentando a percepção de que o cantor estava vulnerável. Embora não haja evidências concretas de tais vazamentos, a situação revelou como a privacidade é um luxo raro no K-pop. Por que um pedido de rotina gerou tamanha desconfiança? No K-pop, os idols vivem sob vigilância constante, com suas agendas pessoais frequentemente expostas. Casos como o de Jennie do Blackpink, que teve horários vazados, mostram como essas falhas podem abalar a confiança entre artistas e agências. Fãs especularam que a aparente desorganização da Fantagio poderia ter contribuído para erros na gestão de informações, aumentando a percepção de vulnerabilidade. A falta de uma resposta clara da agência intensificou as preocupações, com fãs exigindo medidas mais rigorosas para proteger Cha Eun-woo.
Um estudo recente revelou que a maioria dos fãs acredita que as agências devem priorizar a privacidade de seus artistas. Imagine viver sabendo que cada passo seu pode ser transformado em notícia. Como você protegeria sua privacidade? Para Cha Eun-woo, a pressão de ser uma figura pública 247 é agravada por rumores e especulações. A controvérsia envolvendo Kim Sae-hong já havia destacado como decisões pessoais são julgadas, e o incidente do aeroporto reforçou essa narrativa. A Fantagio enfrentou críticas por não controlar a narrativa, permitindo que especulações crescessem. Esse caso reflete a dificuldade de estabelecer limites em uma indústria movida pela exposição. A questão da privacidade no K-pop vai além de Cha Eun-woo, tocando em um problema sistêmico. Os idols dependem de suas agências para protegerem sua vida pessoal, mas a pressão dos fãs e da mídia complica essa tarefa. A percepção de que a Fantagio não está à altura pode afetar a confiança de outros artistas, como os membros do astro. Como uma agência pode equilibrar a exposição necessária à fama com a proteção da privacidade? Esse episódio nos convida a refletir sobre os desafios de ser uma estrela na era digital. A ausência de provas de vazamentos não diminuiu a preocupação dos fãs. Em um mundo onde rumores se espalham como fogo, a gestão da privacidade é um campo de batalha. A situação de Cha Eun-woo nos lembra que os idols, apesar de sua fama, são humanos navegando em um ambiente implacável. Como proteger a humanidade de uma estrela sem sacrificar sua autenticidade? Essa pergunta ressoa com qualquer um que já sentiu sua privacidade invadida. A decisão da Fantagio de contratar o ator Kim Seon-ho por uma quantia milionária gerou uma onda de reações entre os Arohas, com muitos interpretando o movimento como uma tentativa de substituir Cha Eun-woo às vésperas de seu alistamento militar. A contratação foi vista como uma estratégia para manter a relevância financeira da agência durante a ausência de sua maior estrela, mas a falta de comunicação clara alimentou a desconfiança. Enquanto alguns fãs celebraram a adição de um nome consolidado, outros sentiram que a Fantagio estava priorizando interesses comerciais em detrimento da lealdade a Cha Eun-woo. Por que essa decisão causou tanto alvoroço? A resposta está na sensibilidade do fandom em um momento crítico da carreira do cantor. No K-pop, é comum que agências diversifiquem seu elenco para garantir estabilidade durante o alistamento de seus artistas. Um relatório da indústria revelou que agências podem perder até 1/3 de sua receita se não planejarem estrategicamente para essas pausas. Kim Seon-ho, conhecido por sucessos como Hometown Cha-Cha-Cha, trouxe sua própria base de fãs, mas a percepção de que ele poderia ofuscar Cha Eun-woo gerou tensões. Hashtags como Yeonwoo Ice Enough explodiram nas redes, refletindo a frustração dos Arohas. Casos semelhantes, como a gestão da SM Entertainment durante o alistamento de membros do EXO, mostram como decisões estratégicas podem ser mal interpretadas pelos fãs. A ausência de um comunicado explicando como a contratação beneficiaria Cha Eun-woo ou o astro intensificou as críticas. Fãs temeram que projetos importantes, como o show em realidade virtual ou o filme First Ride, fossem relegados a segundo plano. A Fantagio enfrentou o desafio de equilibrar suas necessidades comerciais com a lealdade a um ídolo icônico, mas a falta de transparência alimentou a narrativa de despriorização. Imagine ser um fã que dedicou anos apoiando um ídolo, apenas para sentir que ele está sendo substituído. Como você reagiria a essa mudança? Do ponto de vista da Fantagio, a contratação de Kim Seon-ho pode ser vista como uma jogada pragmática. A agência precisava garantir sua posição no mercado enquanto Cha Eun-woo estivesse fora, mas a execução dessa estratégia foi percebida como desrespeitosa por parte do fandom. Esse episódio destaca a delicada relação entre agências e fãs, onde decisões financeiras podem ser interpretadas como traições emocionais. Como uma agência pode tomar decisões estratégicas sem alienar seus apoiadores mais leais? A controvérsia de Kim Seon-ho abriu um debate sobre o futuro da Fantagio e sua capacidade de manter a confiança dos Arohas.
Esse caso nos convida a refletir sobre as tensões entre pragmatismo e lealdade na indústria do entretenimento. A Fantágio, ao tentar proteger sua estabilidade financeira, acabou gerando desconfiança entre os fãs, que temem pelo impacto a longo prazo na carreira de Cha Eun-woo. Quando ele retornar do alistamento, a percepção de que a agência não o priorizou pode influenciar sua relação com os fãs e com a própria Fantagio. Como equilibrar interesses comerciais com a paixão de um fandom? Esse capítulo mostra que, no K-pop, as decisões de uma agência reverberam muito além dos bastidores. Cha Eun-woo surpreendeu o mundo com um show em realidade virtual realizado em várias cidades, de Seul a Nova York, combinando tecnologia de ponta com seu carisma inconfundível. O evento, um marco em sua carreira, permitiu que fãs de todo o mundo experimentassem sua música de forma imersiva, reforçando sua influência global. No entanto, o projeto também gerou especulações sobre sua relação com a Fantagio, com fãs questionando se o cantor liderou a iniciativa em busca de maior autonomia criativa. Seria esse show uma declaração de independência? A falta de clareza sobre o envolvimento da agência alimentou o debate. A produção de um evento dessa magnitude exige um investimento significativo, levantando questões sobre quem realmente esteve no comando. Fãs debateram se a Fantagio desempenhou um papel ativo ou se Cha Eun-woo tomou as rédeas, sugerindo um desejo de explorar novos horizontes fora das limitações da agência. Projetos semelhantes, como o Beyond Live da SM Entertainment, já foram palco de disputas por controle criativo no K-pop, e o show de Cha Eun-woo parece seguir esse padrão. Dados da indústria mostram que shows em realidade virtual cresceram significativamente em popularidade, e Cha Eun-woo aproveitou essa tendência para se conectar com audiências internacionais. Para os Arohas, o show foi mais do que um evento. Foi uma prova do potencial de Cha Eun-woo como artista global. Clipes do show circularam nas redes, com fãs elogiando a qualidade da produção e a emoção das apresentações. No entanto, a ByteDance's falta de transparência sobre a gestão do projeto alimentou teorias de que o cantor estava buscando mais liberdade criativa. Imagine ser um artista com uma visão inovadora, mas preso às prioridades de uma agência. Como você lutaria para realizar seus sonhos? Esse projeto destacou a habilidade de Cha Eun-woo de unir talento e tecnologia, mas também expôs as tensões com a Fantagio. O timing do show, pouco antes de seu alistamento militar, adiciona outra camada à narrativa. Para os fãs, o evento foi uma forma de Cha Eun-woo deixar uma marca duradoura antes de sua pausa obrigatória. No K-pop, momentos como esse são cruciais para consolidar um legado, como visto com outros idols que usaram projetos ambiciosos para se reinventar. A questão é, esse show foi uma iniciativa apoiada pela Fantagio ou uma visão pessoal do cantor? A resposta pode definir o futuro de sua relação com a agência. Esse capítulo reflete uma tendência maior no K-pop, onde a tecnologia está transformando a forma como os artistas se conectam com os fãs. Cha Eun-woo se posicionou como um pioneiro, mas as especulações sobre sua autonomia criativa lembram que até as maiores estrelas enfrentam limitações. Como um artista pode equilibrar sua visão com as expectativas de uma agência? Esse show em realidade virtual nos convida a sonhar com um futuro onde arte e inovação caminham juntas, mas também destaca os desafios de navegar nesse caminho. Alistamento militar de Cha Eun-woo marca um ponto de inflexão em sua carreira, interrompendo sua trajetória no auge da popularidade. Esse momento, esperado por todos os ídolos masculinos na Coreia do Sul, gera especulações sobre como afetará sua relação com a Fantagio e sua carreira solo. Os fãs temem que as tensões atuais com a agência possam limitar seu potencial pós-alistamento, enquanto outros veem essa pausa como uma oportunidade para a reinvenção. O que essa interrupção significa para o legado de Cha Eun-woo? A incerteza ressoa profundamente com os Arohas. No K-pop, o alistamento militar é um divisor de águas. Dados da indústria indicam que idols podem perder uma parcela significativa de sua base de fãs se a agência não mantiver sua relevância durante esse período. Para Cha Eun-woo, que consolidou sua fama com projetos como Entity e o show em realidade virtual, a pausa chega em um momento de alta exposição.
Fãs temem que a Fantagio, já criticada por sua gestão de crises, não consiga manter a imagem do cantor durante sua ausência. A contratação de Kim Seon-ho intensificou essas preocupações, com Arohas questionando se a agência priorizará outros artistas. Outros idols, como Baekhyun do EXO, usaram o período pré-alistamento para lançar projetos pessoais, consolidando seu legado. Chaeun-woo parece seguir esse caminho, com iniciativas como um single colaborativo. No entanto, a percepção de que a Fantagio não o apoia plenamente pode complicar esses esforços. Nas redes, fãs expressaram esperanças de que o cantor retorne com projetos ainda mais ambiciosos, mas também preocupações com a gestão da agência. Imagine ser um fã esperando o retorno de seu ídolo após anos. Como você manteria sua presença viva? O alistamento também oferece uma chance de reinvenção. Ídolos como G-Dragon e Taemin retornaram do serviço militar com carreiras revitalizadas, usando a pausa para planejar novos rumos. Para Chaeun-woo, esse período pode ser uma oportunidade para renegociar sua relação com a Fantagio, talvez buscando maior controle criativo. A questão é, a agência conseguirá manter sua relevância durante sua ausência? Esse momento testará não apenas a Fantagio, mas também a lealdade dos Arohas. Esse capítulo nos convida a refletir sobre os sacrifícios que os idols fazem por seu país e como as agências devem se adaptar a esses momentos. A pausa de Cha Eun-woo pode marcar o fim de uma era, mas também o início de uma nova fase. Como ele e a Fantagio navegarão essa transição? O futuro do cantor depende de como sua agência e seus fãs o apoiarão durante esse período crucial. Os Arohas, fandom de Chaeun-woo, emergiram como uma força imparável em meio às controvérsias, organizando protestos e inundando as redes, com mensagens de apoio. A manifestação do caminhão em frente à Fantagio é um exemplo de sua dedicação, exigindo proteção para o cantor contra rumores e críticas. Esse ato reflete a paixão de uma comunidade global que se mobiliza rapidamente para defender seu ídolo, mas também levanta questões sobre os limites do apoio dos fãs. O que motiva tamanha lealdade e como ela moldou o escândalo? Os Arohas não são apenas fãs, são uma força cultural que influencia narrativas públicas. Dados recentes mostram que fandoms de K-pop geram uma parcela significativa do impacto midiático de um artista, com campanhas como as dos Arohas alcançando milhões de interações. A manifestação do caminhão foi um grito de apoio, mas também uma crítica à Fantagio, acusada de não proteger Chaeun-woo. Fãs de outros grupos, como Twice e Seventeen, já mostraram como fandoms podem moldar a imagem de um artista, mas também enfrentam críticas por ações que beiram o confronto. A dinâmica dos Arohas revela o poder e os desafios dos fandoms no K-pop. Enquanto suas ações amplificaram o apoio a Chaeun-woo, também geraram tensões com a Fantagio, com alguns questionando se os fãs estavam exigindo demais. A manifestação pode ter fortalecido a imagem do cantor, mas também corre o risco de dificultar a relação com a agência. Imagine ser parte de um fandom tão dedicado que organiza protestos. Até onde você iria por alguém que admira? Esse equilíbrio entre apoio e pressão é um tema recorrente no K-pop. Críticos argumentam que ações extremas dos fãs podem criar um ambiente de confronto, enquanto defensores veem isso como uma prova de lealdade. A manifestação dos Arohas reforçou a imagem de Chaeun-woo como uma estrela amada, mas também expôs as fragilidades da Fantagio em lidar com crises. Como os fãs podem apoiar seus ídolos sem cruzar a linha para a confrontação? Esse capítulo mostra que a paixão dos fandoms pode mover montanhas, mas também gerar desafios inesperados. O impacto dos Arohas vai além de Chaeun-woo, refletindo o papel dos fandoms como agentes de mudança na indústria. Suas ações moldaram a narrativa do escândalo, mas também levantam questões sobre o futuro da relação entre fãs, artistas e agências. A lealdade dos Arohas pode mudar o rumo de Chaeun-woo, mas também pode criar novas tensões. Como encontrar o equilíbrio entre paixão e responsabilidade? Com o alistamento militar no horizonte e as tensões com a Fantagio em destaque, o futuro de Chaeun-woo é uma incógnita fascinante. Projetos como Entity, o show em realidade virtual, e o filme First Ride mostram que ele está em um momento de transformação,
consolidando-se como um artista multifacetado. No entanto, as especulações sobre sua relação com a Fantagio sugerem que ele pode estar buscando maior independência criativa após o alistamento. Conseguirá ele retornar como uma superestrela global? A resposta depende de como a Fantagio e os Arohas navegarão esse período. O sucesso de Cha Eun-woo reflete sua habilidade de transcender o K-pop, combinando música, atuação e tecnologia. No entanto, as controvérsias de 2025 revelam os desafios de manter essa trajetória em um ambiente cheio de rumores e expectativas. Dados mostram que a maioria dos idols que retornam do serviço militar revitaliza suas carreiras com o apoio de suas agências e fãs. Para Cha Eun-woo, esse período será crucial, especialmente diante das tensões com a Fantagio. Como ele usará essa pausa para se reinventar? No K-pop, retornos pós-alistamento são momentos de reinvenção, como visto com Taemin e G-Dragon. Cha Eun-woo, com sua versatilidade, tem o potencial de seguir esse caminho, mas a percepção de que a Fantagio não o prioriza pode complicar seus planos. Fãs expressaram nas redes sua esperança de que o cantor retorne com projetos ainda mais ambiciosos, mas também temem que a agência não consiga manter sua relevância. Imagine ser um artista no auge, enfrentando uma pausa forçada. Como você aproveitaria essa oportunidade? As controvérsias de 2025 expuseram as complexidades da fama no K-pop, desde rumores até protestos e lutas por controle criativo. Enquanto Cha Eun-woo se prepara para o alistamento, o mundo observa como ele e a Fantagio enfrentarão esse capítulo. Sua capacidade de superar desafios definirá seu legado como uma superestrela global. Como um artista mantém sua relevância em um mundo que nunca para de julgar? Essa pergunta ressoa com qualquer um que já enfrentou expectativas impossíveis. O futuro de Cha Eun-woo é uma tela em branco, cheia de possibilidades e desafios. A paixão dos Arohas e as decisões da Fantagio moldarão o próximo capítulo de sua carreira. Enquanto aguardamos seu retorno, esse escândalo nos lembra que a fama é um caminho de altos e baixos, onde a lealdade e a resiliência são postas à prova. O escândalo envolvendo Cha Eun-woo, os Arohas e a Fantagio revelou as tensões entre fama, lealdade e gestão no universo do K-pop, mostrando como tributos emocionais e rumores podem abalar até as maiores estrelas. Enquanto Cha Eun-woo enfrenta seu alistamento militar, seu futuro como superestrela global permanece incerto, mas cheio de potencial. Inscreva-se, curta e compartilhe nos comentários o que você acha do destino desse ídolo e clique no vídeo ao lado para desvendar mais segredos do K-pop.